Você com certeza gosta de Um Sonho de Liberdade, né? Aquele clássico com Tim Robbins e Morgan Freeman, com certeza você já deve ter assistido. Bora lá então hoje que eu vou trazer curiosidades e bastidores desse filmaço. Primeiro de tudo, você sabia que Um Sonho de Liberdade é baseado em um conto de Stephen King? Pois é, King. E a história original se chama Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank e está num livro chamado As Quatro Estações que ele lançou em 1982. E olha que curioso, o conto tem muitas semelhanças com um outro conto escrito por Tolstói chamado Deus Vê a Verdade, Mas Espera. E os dois contos falam de caras que supostamente eram inocentes e foram incriminados injustamente. Coincidência? Vai saber. Mas olha, antes de eu te contar quanto o diretor do filme pagou pelos direitos dessa história, você não vai acreditar no valor. Já deixa aquele like no vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer e mostra também que você tá curtindo o conteúdo e o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante. E agora sim, bora para o que interessa. Sabe quanto o diretor Frank Darabont pagou pelos direitos desse conto de Stephen King? $1. Isso mesmo, $1. E aí ele teve a permissão para adaptar a história e depois que o filme ficou pronto, ele enviou um cheque de $5.000 para Stephen King por conta de direitos autorais. Uma história como essa de $1 é melhor que trocentas histórias que fazem hoje em dia no cinema. E o Frank Darabont escreveu o roteiro inteiro em 8 semanas. E ele cortou a parte Rita Hayworth do título, porque ele estava recebendo um monte de currículo de atrizes que achavam que o filme seria uma cinebiografia da atriz Rita Hayworth. Só que não, né? Aliás, foi uma baita atriz também. E já o diretor Rob Reiner, que dirigiu, por exemplo, Conta Comigo, ofereceu cerca de $2,5 milhões por esse projeto, e ele tinha uma ideia totalmente diferente. Queria trazer Tom Cruise como Andy e Harrison Ford como Red. Já pensou como seria? Eu acho que de qualquer forma seria incrível, né? Aliás, pra mim, Rob Reiner e Frank Darabont foram os melhores diretores que adaptaram os filmes de Stephen King. Gosto muito dos seus filmes. Mas Tom Cruise recusou o convite quando soube que Rob Reiner não se envolveria tanto no projeto. E outro cogitado também foi Brad Pitt para o papel de Andy, que acabou recusando para fazer Thelma e Louise, um outro bom filme dos anos 90. E sobre o personagem Red, na história original do King, ele era descrito como se fosse um irlandês de meia idade. Pensando nisso, realmente tinha tudo a ver com Harrison Ford, né, na ideia do Rob Reiner. Aliás, tem um filme sobre isso, com um contexto de Irlanda, que tem o Harrison Ford e o Brad Pitt, que é um filme que eu gosto bastante também. Mas voltando aqui, quando Morgan Freeman soube dessa ideia e o roteiro chegou pra ele, ele ligou pro agente e disse: olha, independente do papel, eu quero fazer parte desse filme. Ele adorou a ideia. E uma das coisas mais interessantes desse filme é que ele tem a narração, né, do Morgan Freeman. Eu gosto de filmes com narração, e nesse filme aqui isso é muito bem feito. Vamos falar das filmagens agora, né? O filme se passa no Maine, mas foi filmado todo ali em Ohio, no reformatório estadual de Ohio. O lugar ia ser demolido, mas a produção conseguiu adiar tudo por um ano. E depois das filmagens, quase tudo foi pro chão, menos o bloco de celas e o prédio administrativo. E aquela foto policial do Red jovem não é o Morgan Freeman não, mas é o filho dele, Alfonso Freeman, que também fez uma ponta no filme. Era aquele cara que chamava os novos presos que chegavam de peixes frescos. Quando você for reassistir, preste atenção, porque é o filho do Morgan Freeman. Falando agora de uma parte nojenta, lembra daquela cena do esgoto, né? Quando o Andy vai rastejando? Pois é, o ator Tim Robbins já disse que aquilo ali não era bosta humana não, era bosta de vaca. Imagina o cheiro.
E sobre a icônica cena do Andy com os braços abertos na chuva, todas as tomadas que eles tentaram filmar ficaram fora de foco, exceto a última. E foi literalmente a última chance que eles tinham para fazê-la e deu certo. Conseguiram e fizeram uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Até eu, que quase não choro em cenas, fiquei um pouco emocionado quando assisti pela primeira vez. Agora, a parada mais louca sobre esse filme é que ele foi um tremendo fracasso de bilheteria. Dá pra acreditar, um filmaço desse. Na época, quase ninguém foi ao cinema assistir. O filme estreou em setembro de 94 e em novembro já tinha saído de cartaz, o que é algo bem incomum para grandes filmes. Arrecadou apenas 16 milhões de dólares contra um orçamento de 28 milhões. Foi um fracasso e deu prejuízo ainda. Mas o que aconteceu? Ele foi indicado ao Oscar, recebeu várias indicações, incluindo a de melhor filme, e aí relançaram no cinema e faturaram mais 12 milhões. E depois veio o lançamento em VHS, e ele acabou sendo mais alugado do que Forrest Gump na época, só que a grande virada dele mesmo foi na TV a cabo, quando a TNT comprou a Castle Rock e começou a passar esse filme várias vezes, direto. E muita gente o conheceu pela TV. Muito provavelmente você aí que está assistindo a esse vídeo conheceu esse filme pela TNT. Já vai escrevendo aí, você foi ao cinema ou você alugou a fita ou você conheceu também pela TNT? Para quem não se lembra ou nunca viu, o Andy é um banqueiro que é condenado na teoria injustamente pelo assassinato da esposa e do amante dela. Então ele é enviado à penitenciária de Shawshank, um lugar brutal onde a corrupção e a violência fazem parte ali do dia a dia. No início ele é visto como um homem frágil e mais reservado, mas ao longo da história ele vai ganhando o respeito dos outros detentos, vai ganhando moral, especialmente por parte de Red, um prisioneiro que consegue contrabandear quase qualquer tipo de coisa ali dentro da prisão. E aí o Andy começa a usar a sua inteligência, né, o seu conhecimento na área de finanças. Então ele começa a ajudar os guardas, o diretor da prisão com questões contábeis, se torna inclusive essencial para um esquema de lavagem de dinheiro. E ao mesmo tempo ele se dedica a melhorar a biblioteca da prisão e ajudar os outros detentos a começarem a estudar. E após 20 anos preso, ele descobre uma chance de provar a sua inocência, mas o diretor impede a sua libertação para manter ali um esquema de corrupção rolando, funcionando. Então ele coloca em prática um plano de fuga meticulosamente pensado ao longo dos anos. É isso, né? Um filme que pouca gente viu no cinema e que acabou se tornando um dos maiores clássicos, um dos melhores filmes já feitos. Em muitas das listas aí, rankings de melhores filmes, ele sempre figura entre os primeiros. E fica essa curiosidade, né? Como é que um filme com essa tremenda qualidade na época não foi visto por muitas pessoas no cinema? Quero saber de você. Diz aí, você foi ao cinema? Porque em 1994 eu nem era vivo, nasci em 97, então eu não tive essa chance, né? Mas você que já era vivo e já frequentava os cinemas, foi ao cinema ver Um Sonho de Liberdade? Ou foi no VHS mesmo, foi na televisão, ou descobriu ali na cerimônia do Oscar, assistindo o Oscar pela Globo, e aí ficou curioso e assistiu? Ou foi na TNT mesmo? Diz aí aonde você assistiu. E antes de sair do vídeo, deixe também o seu like, se inscreva no canal, estamos nos aproximando dos 10 mil inscritos, então é muito importante a sua inscrição. Ative também o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!